Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta sexta-feira. Nosso tema principal é o seguinte: o caldo entornou de vez pro lado do Nicolás Maduro. Galera, todo mundo aqui no Brasil devia estar ajoelhado agora, rezando, orando pro raio do Maduro cair. Porque se o regime de lá rodar, o daqui roda também na sequência. Vamos costurar isso aí juntinhos daqui a pouquinho, em detalhes? Beleza. Antes disso, outras matérias. A primeira é essa no canto da tela. Nicolás Maduro é de direita. Não dá, gente. Não dá. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Falando sério aqui agora. Essa matéria foi escrita por um jornalista que tem 92 anos de idade, né? Eu acho que ele já tá meio gaga. Mas enfim, vocês sabem o que essa chamada e o que esse texto provam de maneira definitiva? Que essa historinha de que a esquerda defende minorias, luta contra racismo, contra homofobia, essas pautas lacradoras, né? Porque eles nunca defenderam isso. Provam de maneira definitiva que isso é uma grande mentira, porque a esquerda sempre foi isso, a esquerda raiz é o que o Maduro é. Um sujeito autoritário, que desrespeita as liberdades coletivas e individuais do povo, enfim, um ditador. Aí vieram com essa história ao longo dos anos, né, foram adaptando ali a ideologia, gramichismo e tal. Ah não, nós nos preocupamos com os negros, com as mulheres, com os homossexuais, tudo papo furado. As ações deles comprovam isso. E essa matéria aqui, então, né, é um atestado de culpa. Uma vergonha você dizer que o Nicolás Maduro é de direita. A realidade aqui é outra. A esquerda não é o que alega ser. Tá? Quem falou isso também foi um certo Luiz Roberto Barroso, um tempo atrás. E quem falou praticamente a mesma coisa foi o senador Gazela Saltitante, voz de mosca, né? O Randolfo Rodrigues, que andava meio sumido. Quando era oposição, parecia uma maritaca no cio, né? Gritando o tempo inteiro. Você não passava um dia sem ouvir aquela voz horrorosa do Randolfo Rodrigues. Aí virou situação, líder do governo no Senado sumiu, desapareceu. Aí reapareceu agora, né? Mais histriônico do que nunca, com o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que é chato, insuportável escutar a voz do Randolfo Rodrigues, mas façam esse sacrifício porque vai valer a pena depois. A oposição queria no Brasil um regime de Maduro com Bolsonaro. E o que o Maduro está querendo na Venezuela é um regime dele próprio, é um regime bolsonarista com Maduro. Lá, o mesmo questionamento ao processo eleitoral que faziam aqui para deslegitimar o processo eleitoral, o Maduro faz na Venezuela. A mesma utilização do aparato bélico do Estado para intimidar eleitores é o que o Maduro faz na Venezuela, é o que o bolsonarismo faz aqui. Eu acho muito cara de pau. Ô, Randolph, aí não dá, né, cara? Aí não dá. É muito cinismo pra pouca carcaça, venhamos e convenhamos, né? O que você tá tomando aí de café da manhã pra dizer uma bobagem dessa? Chá de cogumelo? Solução de bateria misturada com soda cáustica? Deve ser, né? Deve ser. Vamos lá. Vamos rebater aqui 3 pontos que o Randolph aí falou. Primeiro, quem está contestando o resultado das eleições não é o Nicolás Maduro, senador. É a oposição que acha que a eleição foi fraudada. Aqui no Brasil era o Bolsonaro que achava que a eleição tinha sido fraudada. Então, lados diferentes. Segunda coisa, o povo na Venezuela, o povo que está na rua na Venezuela, quer a queda do Maduro. O povo que saiu às ruas aqui no Brasil queria novas eleições para que o Bolsonaro continuasse. O povo de lá quer que o cara caia, o povo daqui queria que o cara continuasse. E terceira, esse aí é o mais grave de todos. Ele fala que o Nicolás Maduro manda nas Forças Armadas, usa as Forças Armadas como o Bolsonaro. Ô Randolfo, das duas uma, tá? Ou o Bolsonaro manda nas forças, lá na Venezuela o Maduro manda, isso aí é fato, tá? Não discordo de você. Agora, aqui no Brasil, se o Bolsonaro manda nas Forças Armadas, ele não quis um golpe. Ele manda nas Forças Armadas, as Forças Armadas obedeceram às ordens do Jair Bolsonaro, não houve golpe, então ele não queria um golpe. Agora, se você está dizendo que o Bolsonaro queria um golpe militar que não aconteceu, é porque ele não manda nas Forças Armadas. Não tem como você estar certo. Não tem como você estar certo. Então, isso aí, pessoal, é uma demonstração de mau caratismo. Aí o sujeito vai lá, quando acabar o recesso aí, pega o raio do microfone lá no púlpito do Senado e diz: temos que combater as fake news. E você tem que engolir. Né? Isso aí é esquerda, pessoal. Isso aí
é a esquerda. E eu vou trazer uma outra informação aqui, aliás, uma desinformação propagada por um jornalista da Globo News. Estava participando de um programa ao vivaço e resolveu falar sobre diplomacia, comparando a diplomacia atual do Brasil com a diplomacia do governo Jair Bolsonaro. Só posso mostrar o áudio, obviamente, porque são imagens da Globo News. Mas já é o suficiente, daqui a pouco a gente volta. A diplomacia, que a meu ver é navegar no oceano de discórdia em busca de ilhas de consenso. Diplomacia não é um trabalho fácil, não. E é louvável o esforço que o Itamaraty vem fazendo para reconstruir-se como esse canal que faz diplomacia. Vamos lembrar que não faz tanto tempo assim, no governo passado, a diplomacia brasileira foi jogada na lama. A gente chegou a ter um chanceler que disse que não tinha problema nenhum se o Brasil fosse visto como um pária do planeta, um pária do mundo, desde que mantivesse as suas convicções ali, que eram aquelas convicções esdrúxulas que aquele chanceler daquele tempo ele defendia. O Brasil está tendo a ousadia de fazer diplomacia num momento muito delicado. Por que eu digo ousadia? Está se arriscando. Por quê? Porque se o regime Maduro resolve endurecer de vez e, de fato, a violência campear na Venezuela muito mais do que já tem campeado nos últimos dias, o Brasil será acusado de ter tido mão leve, de não ter agido como deveria e tudo mais. No entanto, o Brasil insiste em fazer diplomacia e, ao insistir em fazer diplomacia, conseguiu, inclusive, trazer para si os Estados Unidos, que não são muito desse tipo de diplomacia, não. A tradição americana é de romper relações, decretar sanções, impor embargos, como acontece, inclusive, com várias autoridades venezuelanas nesse momento. No entanto, o governo Biden deu ao Brasil essa carta de confiança para que o Brasil leve adiante esses esforços diplomáticos. E eu acho que isso é muito importante. Bom, pessoal, basicamente o que esse cara está dizendo é que diplomacia é ficar em cima do muro. Né? É a diplomacia da isentosfera. Se você se posiciona, então você está errado. Você é radical. Tipo assim, a Rússia está invadindo a Ucrânia, mas você tem que ficar em cima do muro, tem que tratar os dois igualmente. Né? Mas aí no final ele vai lá e ainda mete essa, né, de que os Estados Unidos, a diplomacia americana foi influenciada pela maravilhosa diplomacia brasileira. É verdade isso, fulano? Nem lembro teu nome. Eu vou provar aqui para vocês com 4 chamadas que você está mentindo, você é um cara de pau. É por isso que o jornalismo brasileiro não está nem morto, morreu há muito tempo, é um zumbi, um morto-vivo, tá? Primeira matéria que já está aí no canto da tela. Governo dos Estados Unidos reconhece vitória da oposição contra Maduro. Vou repetir aqui para o jornalista da Globo News, para ele escutar direitinho. Governo dos Estados Unidos reconhece vitória da oposição contra Nicolás Maduro. A diplomacia americana foi influenciada pela diplomacia brasileira? Vejam aí a outra chamada. Oposição venezuelana não consegue provar vitória, diz Celso Amorim, que é o líder, né, o chefão, o capo de tuticapa aí da diplomacia brasileira. Enquanto a diplomacia americana diz que a oposição venceu as eleições na Venezuela, o Celso Amorim, a diplomacia brasileira, diz que não. Mas Estados Unidos e Brasil, as diplomacias estão ali, entrosadinhas. Terceira matéria aqui. Eu tô começando a ficar puto aqui com esse cara, né? Secretário de Estado dos Estados Unidos diz que Edmundo Gonzalez, né, o candidato da oposição à presidência, venceu eleição na Venezuela. Secretário de Estado. Aqui no Brasil, você escuta secretário de Estado, você tem uma ideia aí meio... né, mas é um dos postos mais importantes do governo americano. Aí, a quarta chamada. Brasil se abstém e OEA, Organização dos Estados Americanos, não aprova a resolução sobre a Venezuela. Enquanto o secretário de Estado americano diz que a oposição venceu, o Brasil, na OEA, se abstém e impede, porque só faltou um voto, impede uma sanção que obrigava a Venezuela a dar celeridade à publicidade das atas eleitorais. Então, um cara que vai ao vivo, tudo bem, a Globo News hoje, né, já foi mostrado recentemente, tem 1% ou quase traço de audiência, mas o cara vai, né, uma estrutura, uma mega estrutura daquela, e diz que a diplomacia brasileira hoje é um espetáculo, é o suprassumo da diplomacia global, porque fica no raio do muro. Fica em cima do muro, se equilibrando. Todo mundo sabe qual é o lado da diplomacia brasileira, mas finge que está em cima do muro.
E tem a pachorra depois de dizer que a diplomacia americana está sendo influenciada pela diplomacia brasileira, sendo que os posicionamentos são totalmente opostos. Mais uma vez, o jornalismo brasileiro já morreu faz muito tempo. Já teve missa de sétimo dia, missa de mês, o corpo já entrou em decomposição há muito tempo e virou um zumbi, um morto-vivo, porque é um absurdo que alguém fale isso em rede nacional de televisão. E pior, depois de falar essa bobrinha aí, a coisa ainda é replicada em todas as redes sociais da Globo News. Ou seja, tem o aval da redação. Vergonha. Vergonha. Tá? Ai. Tá? Falando em Celso Amorim, falando em ficar em cima do muro, né? Ficar em cima do muro, o Amorim ainda meteu essa. Posição radical da Ucrânia não terá resultado. Ô Celso Amorim, deixa eu te perguntar uma coisa aqui para ver se eu tô certo. Posição radical do país que foi invadido, o país soberano que foi invadido, tem uma posição radical. O que seria uma posição não radical? Ô Putin, vem cá. Beleza, vamos parar com essa guerra aqui, mas eu te dou 15 territórios. E os caras falam que é tudo a mesma coisa. Os isentos, é tudo a mesma coisa. O Randolfo Rodrigues, o Bolsonaro é igual ao Maduro. O jornalista da Globo News, diplomacia brasileira é um exemplo para o mundo, tá igualzinho a diplomacia dos Estados Unidos, já envia bilhões e bilhões de dólares todo mês para ajudar a Ucrânia a parar a Rússia. O Celso Amorim diz que o posicionamento da Rússia, da Ucrânia é radical. Mas o jornalista da Globo News diz que a diplomacia americana segue a diplomacia brasileira. Não dá, gente. Não dá. É um nível de surrealismo que desafia os limites do cinismo. Os limites da canalice, do mau caratismo, da irresponsabilidade. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Por que eu digo que se o regime venezuelano cair, o regime brasileiro cai? Primeiro, a pinta que estão dando. A pinta que estão dando, tá? Porque, como eu falei aqui, não adianta o make-up, não adianta a maquiagenzinha de fingir, né, que tá em cima do muro. O Brasil tem lado. O Brasil tem lado na questão do ex-chefe do Hamas, né, que foi eliminado. Update aqui para vocês, não foi uma bomba jogada, foi uma bomba plantada na residência, né, naquela residência ali, que era onde esse cara sempre ficava quando ia a Teherã. Essa bomba estava plantada lá 2 meses, ninguém conseguiu identificar. Quando foi confirmado que ele estava lá, a bomba foi acionada remotamente. Fechou? Fechando parênteses aqui com desse update. Então o Brasil está do lado de quem? Está do lado deles. O Geraldo Alckmin estava lá, na posse do novo presidente do país, que apedreja mulheres que não usam burca. O Brasil está do lado do Nicolás Maduro. O Lula já falou, não tem nada de anormal. O Celso Amorim disse aí. A oposição não consegue provar que venceu as eleições. É a mesma galera que diz a mesma coisa sobre o Brasil. Então estão dando muita pinta, pessoal. Um país que não tem medo, né? Um governo que não tem medo, tenta manter as aparências. O Brasil não está conseguindo, por mais que o jornalista da Globo News diga que sim. Não está conseguindo. E isso é medo. Medo de quê? Do Maduro. Quando o Maduro falou aquela lá, o nosso sistema eleitoral é excelente, dá para você auditar 16 vezes, do Brasil não dá para auditar nenhuma vez, o Lula borrou as calças e o rastro de caquinha, né, vai do Palácio da Alvorada até o Palácio do Planalto e de volta. Todo mundo já esqueceu do Elpódio Carvajal. Porque o julgamento não começou ainda, pessoal. A defesa dele está protelando e protelando. Recurso em cima de recurso. E o julgamento acabou que não começou ainda. Era para ter começado em novembro do ano passado. Depois foi adiado para abril. Até agora não começou. Mas, se o Nicolás Maduro é capturado pelos Estados Unidos e levado para lá, gente, acabou a América Latina bolivariana. Porque o cara não vai cair sozinho.
Aquela mensagem sobre o sistema eleitoral foi um recado claro para o Lula, que mudou de postura drasticamente depois daquilo ali. Quem não enxerga isso é cego. Então, galera, eu peço encarecidamente aqui a todos vocês, rezem, orem, todo dia para o Maduro cair. Porque se o Maduro cai, é um efeito dominó na esquerda latino-americana. Não basta apenas ele cair, ele tem que cair e ser extraditado para os Estados Unidos. Crimes para ele por lá não faltam. Basta a nova administração, em tomando posse, fazer esse favor para o resto da América Latina. Extradita o cara para os Estados Unidos e o problema está resolvido. Nesse momento em que vocês estão vendo esse vídeo aqui, o governo do Lula está todo borrado com medo disso aí. Todo borrado. Eu tenho muita fé de que isso vai acontecer, pessoal. Deus queira que isso aconteça. A gente sempre diz, a solução vem de fora. Não tem como a gente corrigir esse curso aqui de dentro. Tá? Porque tudo que acontece na Venezuela já aconteceu aqui no Brasil. O Nicolás Maduro, vou construir 1.200 prisões. Né? O Alexandre de Moraes fala a mesma coisa. Tá faltando lugar, a gente constrói cadeia aí para esses golpistas do 8 de janeiro. Nicolás Maduro foi lá e pediu para o STF para auditar as eleições. Presidente do STF é filiado ao partido do Nicolás Maduro. Aqui, quem é que audita as eleições? O TSE, que é um puxadinho do STF. A maioria dos ministros do STF foram indicados por quem? Pelo partido do presidente da República. O Nicolás Maduro quer regular as redes sociais. Quem quer regular as redes sociais aqui no Brasil? A esquerda, o STF. Então é tudo igual. Tudo igual. Menos no sonho narniano do Randolfo Rodrigues. Caiu lá, cai aqui. Fechou? Um forte abraço, a gente se vê por aí.